Diz assim a Escritura: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e os que se assentavam sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Amém, Senhor. Graças a Deus por esta Escritura. Pai, nós te louvamos pela revelação profética. Queremos agora, Pai, aprender mais da tua palavra. Fala conosco através, Senhor, da tua palavra. Ó Deus, toma, Senhor, este ensino nesta noite e aplica às nossas vidas. Que nós estejamos preparando-nos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa oração tem sido: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos estar para sempre com o Senhor. Abrevia, Senhor, e completa esses dias que nos faltam na face da terra, ó Pai, para que muito breve estejamos para sempre com o Senhor. Nós abençoamos os que ouvirão também por essas fitas, essas ministrações, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Estamos chegando ao fim desses longos estudos sobre a segunda vinda de Cristo. E nesses estudos hoje nós vamos falar sobre o milênio, continuar a falar sobre o milênio, que nós já estamos falando sobre o milênio há cerca de 3 domingos, eu acho que este é a quarta ministração sobre o milênio. E nós já vimos muitas coisas sobre o milênio e nós queremos adiantar um pouco mais. Milênio, portanto, é aquele período de 1000 anos, quando Jesus voltará com a igreja. Primeiro Jesus virá buscar a igreja, é o arrebatamento da igreja. Depois Jesus voltará, no nosso entendimento, 3 anos e meio depois, Jesus voltará com a igreja. E a Bíblia diz que além da igreja, os santos que virão com ele, virão também os seus anjos. Se travará a batalha do Armagedon, como nós já temos explicado, já temos ministrado. E Jesus então vai mandar que um dos seus anjos, um anjo forte, prenda Satanás e com ele todos os demônios e os lance no abismo para o interior da terra, e vai colocar selos sobre eles, isto é, guardas sobre eles, para que eles não saiam daquela região, da região do abismo. E Jesus então vai derrotar o anticristo, o falso profeta, lançá-los vivos no lago que arde com fogo e enxofre, e Jesus então começa o seu reino aqui na terra. A Bíblia diz que ele reinará com a igreja, nós estaremos com ele reinando sobre a terra. A Bíblia diz: e eles reinarão sobre a terra. Amém? Então nós vamos governar muito breve toda a terra. E eu quero adiantar um pouco este estudo para ver se no próximo domingo nós possamos encerrá-lo. Então hoje quero falar alguma coisa sobre o governo de Cristo. Onde é que vai ser estabelecido este governo? Qual será a cidade que Jesus escolherá para reinar? É interessante, uma vez Jesus disse assim: não jureis. Jesus estava dizendo que o nosso dizer deve ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência do maligno. E Jesus diz: não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jureis pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, isto é, o descanso dos pés de Deus. Não jureis por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Então você já sabe de onde é que Jesus vai governar. Os irmãos que estão morando lá em Israel têm este privilégio de conhecer a Jerusalém terrestre, porque é dali que Jesus vai governar. Irmãos, a Bíblia é muito clara que Jesus voltará em poder e grande glória. E em Zacarias capítulo 14, a Bíblia diz que
Jesus porá os seus pés no Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se partirá em duas partes, para o ocidente e para o oriente, e Jesus entrará triunfalmente na atual Jerusalém, e ali estabelecerá o seu reino, o seu governo. Jerusalém será a capital do mundo. Se você perguntar aos políticos dos dias de hoje, aos jornalistas, aos diplomatas, qual será agora no terceiro milênio? Nós cremos que isso está muito breve, por isso já estamos mencionando o terceiro milênio. Qual será a cidade mais importante da terra? Eu creio que a sua maioria vai dizer, será Washington, capital dos Estados Unidos da América do Norte. Mas, com toda certeza, eles vão estar enganados. A cidade mais importante que vai existir na face da terra é a cidade de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, e ele voltará, estabelecerá o seu trono e o seu governo em Jerusalém. Hoje nós vamos ver vários textos, portanto prepare a sua Bíblia. Vamos primeiro em Isaías. O livro do profeta Isaías é um livro que fala muito sobre o milênio. Se eu pudesse ministrar tudo que tem no livro do profeta Isaías sobre o milênio, nós ficaríamos falando, eu acho que um mês ou mais, só sobre as profecias milenares ou do milênio que existe. Capítulo 2 do livro do profeta Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim a palavra de Deus: acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Isto aqui significa o governo de Israel, o povo de Israel. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, ou seja, a Israel, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele, referindo-se ao Messias, julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices, e uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isto aqui é milênio, irmão. Milênio, então, o monte da casa do Senhor, ou seja, Israel, Jerusalém, vai se tornar a cidade mais importante do mundo. Por quê? Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Quem conhece Jerusalém e já esteve lá, Jerusalém tem o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, quem está olhando para Jerusalém, de cima do Monte das Oliveiras, à direita vê o Monte Moriá, e junto do Monte Moriá já está o Monte Sião, começa o Monte Sião. A palavra Sião significa ensolarado, portanto o Monte Sião significa monte ensolarado. Por quê? Porque aquele que é a luz, o sol da justiça, vai reinar a partir do Monte Sião. No Monte Sião estava a fortaleza de Davi, o palácio de Davi, a casa de Davi. Por isso é que se diz, como Jesus é o filho de Davi, Jesus vai governar de Jerusalém a partir do Monte Sião. Porque o Monte Moriá é o monte onde estava o templo, e hoje onde estão duas mesquitas muçulmanas, a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha ou da Cúpula Dourada, mas ali será reconstruído o terceiro e último templo, como já temos falado em outras ministrações. Então Jesus governará então de Sião. Por isso a Bíblia diz que de Sião sairá a lei. O que significa isto? Toda legislação para a terra virá do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da cidade de Jerusalém, do governo instalado então no Monte Sião. E de Jerusalém a palavra do Senhor. Tudo que se refere à adoração a Deus, à revelação de Deus e as coisas, a implantação do reino de Deus vem de Jerusalém, e o governo vem de Sião, que é a mesma coisa, ou seja, da cidade de Jerusalém, daqueles dois montes, vamos dizer assim. Jesus estabelecerá uma legislação única na face da terra. Não vai prevalecer mais no Brasil o Código Civil, o Código Penal nosso, e nem nos outros países. Deus vai ditar através de Jesus Cristo a lei que nos governará
durante o milênio e governará a terra do milênio para frente até a eternidade. Aleluias. Então, por isso sairá de Jerusalém a lei, ou melhor, de Sião a lei, de Jerusalém a revelação ou a palavra do nosso Deus. Irmãos, Jerusalém então se torna o lugar mais importante. Vamos ver um outro texto que nos mostra isto. Amós capítulo 9, livro do profeta Amós. Depois de Isaías vem Jeremias, e depois de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e depois você vai encontrar o livro do profeta Oséias, e mais um pouco para frente Amós. Amós capítulo 9, lá no finalzinho do livro de Amós, Deus fala a respeito do governo da casa de Davi, lembrando-se que Jesus é a raiz de Jessé, Jesus é o filho de Davi. No capítulo 9, versículo 11 diz: naquele dia, e este dia aqui se refere ao milênio, naquele dia ou naquela época, naquele tempo, tornarei a levantar o tabernáculo de Davi. Tabernáculo de Davi fala de governo, a casa de Davi. O tabernáculo de Davi que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom. Edom é Isaú, é onde está hoje a Jordânia, os jordanianos, e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Deus vai restaurar então o governo do povo de Israel. É interessante que Deus diz no capítulo 28 de Deuteronômio, que Ele colocou o povo de Israel por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo. E hoje nós vemos que Israel é perseguido ao longo do tempo, desde que eles rejeitaram o Messias, né, no ano mais ou menos 27 a 33 da nossa era. Eles têm sido perseguidos, depois do ano 70, espalhados pelo mundo, etc. Mas eles vão ser a cabeça de todas as nações. Israel será a cabeça de todas as nações. Os judeus serão cabeça de todas as nações. Jerusalém será a cidade mais importante. Vamos ver um outro texto que nos fala disso. Isaías capítulo 60. Vamos voltar a Isaías. Vai deixando a sua mão aí no livro de Isaías, porque eu disse que tem muito texto que nos fala da palavra de Deus sobre Isaías, ou através de Isaías, a respeito do milênio. Eu vou ler alguns versículos no capítulo 60, vamos ler alguns versículos. Deus falando de Jerusalém, que é restituída a glória de Jerusalém, e isto aqui ocorrerá durante o milênio. Deus diz: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Isso aqui é só quando Jesus voltar, irmãos. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. As nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Agora o versículo 11. Continuando: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, estas nações serão de todas assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o almeiro, o bucho, conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar em que se assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão junto às plantas dos seus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Ao invés de seres abandonada e odiada como eras, de sorte que ninguém por ti passava, far-te-ei uma excelência perpétua e uma alegria de geração em geração. Veja o versículo 18. Não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou de destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem para o seu resplendor, e nem
nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e acabados serão os dias do teu luto, e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Os judeus vão herdar a terra para sempre. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso a seu tempo. Deus fará estas coisas tremendas. Por isso Jerusalém e os judeus serão cabeça das nações. Jerusalém será a cidade do grande rei, de onde Jesus reinará, e os judeus serão cabeça de todas as nações. Irmãos, e nós, como igreja, estaremos reinando com Cristo aqui. Veja bem, quero deixar uma coisa bem clara para você. Nós viremos com o Senhor, e muitas pessoas vão entrar vivas no milênio. A Bíblia nos diz no livro de Zacarias, eu já abordei isso numa outra ministração, que 2/3 da terra perecerão, da população da terra perecerá, e 1/3 vai sobreviver, ou seja, cerca de 2 bilhões vão sobreviver, e 4 bilhões vão perecer durante os juízos da grande tribulação, que nós já falamos sobre este assunto. Esses 2 bilhões vão entrar vivos no milênio. Portanto, no milênio haverá nações, haverá povos, pessoas entrarão vivas no milênio. Mormente aquelas pessoas boas, porque todo aquele povo do anticristo, aquele povo que se deixou marcar pelo sinal da besta, etc., esses vão morrer durante a grande tribulação. Nenhum deles vai sobreviver durante a grande tribulação. Não vai entrar nenhum vivo no milênio. Mas as pessoas entrarão, cerca de 2 bilhões de seres humanos entrarão vivos no milênio. E no milênio, as pessoas continuarão com a sua natureza caída. É esta a diferença que você precisa entender. Nós que estaremos reinando com Cristo aqui, a nossa situação é outra. Nós já fomos levados, transformados, estamos com corpos glorificados, estamos reinando com Cristo aqui. Amém? Agora, vamos reinar sobre o povo que sobreviveu, a esses cerca de 2 bilhões de seres que vão restar sobre a face da terra, mas ainda com a sua natureza inclinada ao pecado. A diferença é que não haverá o tentador, a tentação, os demônios para levar as pessoas a fazerem o mal, para influenciar as pessoas, como é nos dias de hoje. Não é verdade? Nós temos visto aí, né, este homem aí que está nas manchetes dos jornais, ele diz que ele tem uma espécie de dupla personalidade, esse que matou aí as moças, cerca de 10 pessoas, ele diz que ele é tomado. Eu creio que é um demônio que atua na vida deste moço, coitado, que precisa ser liberto disso. Então os demônios hoje atuam, mas no milênio não, todos eles serão aprisionados, Satanás e todos os demônios, e lançados no abismo, e de lá não vão poder sair. Portanto, não vai haver tentação no milênio, no governo de Cristo aqui na terra. Por isso a terra será diferente, mas as pessoas continuarão inclinadas para as suas tendências, e com a sua mente inclinada para o mal. A sua individualidade, seu egoísmo continuará. E as pessoas então entrarão vivas no milênio. Por isso, o milênio será um governo duro, um governo difícil. Nós vamos governar com vara de ferro. Jesus vai reger as nações com vara de ferro. E nós lemos isto na Bíblia. Se você quiser acompanhar mais uma vez comigo, no livro do Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus faz aquelas promessas às igrejas, aos vencedores, né? É uma promessa dividida em 7 partes, como temos ensinado aos irmãos. No capítulo 2 do livro de Apocalipse, Jesus diz assim, no versículo 26 e 27, Jesus disse: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Ou seja, toda oposição à implantação do reino de Cristo e o reino de Deus aqui na terra será quebrada.
Sabe, irmãos, as pessoas não vão gostar muito do reino milenial de Cristo, não. Por quê? Porque não vai haver, por exemplo, eleições para escolher os governantes. Hoje as pessoas estão aí e a maioria escolhe, etc. e tal, e faz campanha, essa coisa toda que ocorre aí para ocupar, né, certos postos de governo de mando nos países. Mas não vai haver. O governo será de Cristo. O governo é o sistema de Deus, é o sistema teocrático, não é um sistema democrático. Democracia é o governo do povo. Demos, povo, cracia, governo. O de Deus não, é teo, Deus, cracia, governo, governo de Deus. Deus manda e nós obedecemos. E vai ser de acordo com a sua palavra. Será implantado o governo, por isso ele vem com vara de ferro. E as pessoas não vão gostar. Por quê? O meu direito de votar, não tenho mais? Não, não tem. Agora você tem só um direito: obedecer. O único direito e dever que você tem é obedecer. E obedecer mesmo. E não adianta, porque nós e o Senhor conhece o coração, Ele sonda e conhece os pensamentos. E Ele sabe se você é rebelde de coração ou não. Você está entendendo como o governo vai ser diferente? Vai ser um governo diferente? Muitas coisas eu creio que serão abolidas no governo milenial de Cristo. Tudo aquilo que glorifica o ser humano, eu creio que será abolido. Porque toda honra e glória será dada a Jesus e a Deus. Por isso eu creio que Olimpíadas, essas disputas esportivas que criam os ídolos, né? Que criam os grandes ídolos, os grandes atletas, essas coisas deverão ser abolidas. E o povo não vai gostar disso. Eu creio, eu tenho falado para os irmãos que, creio eu, pelo entendimento que tem, que não vai haver futebol. Essas coisas, por quê? Porque isto degenera em pancadaria, em confusão, em agressão e formação de ídolos, essas coisas todas. Irmãos, creio que essas coisas Deus não vai permitir e o povo não vai gostar. Por exemplo, aqui no Brasil, Deus, um dos primeiros decretos de Deus é abolir o carnaval, não tem mais carnaval. E o povo que entrar não vai gostar disso. E quem for governar o Brasil, os santos que forem governar, principalmente a cidade do Rio de Janeiro e estas outras cidades carnavalescas, vai usar a vara de ferro com muita frequência, principalmente nessa. Eu creio nisso, irmãos, porque é um governo literal, o governo de Cristo sobre a terra. E é com vara de ferro mesmo. Então, as coisas vão mudar. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, e todos vão ter que obedecer. As pessoas que entrarem vivas no milênio não vão crer em Jesus. Hoje nós, para sermos salvos, nós cremos. Nós não estamos vendo Jesus, não vimos o sacrifício dele, mas cremos que há 2000 anos atrás ele foi àquela cruz em nosso lugar, morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vidas, e nós pela fé recebemos isto. As pessoas no milênio não vão crer em Jesus, eles vão ver Jesus, vão receber o senhorio dele ou rejeitar o senhorio dele, e a salvação estará desta pessoa. A herança, ou seja, herdar ou não o reino de Deus, estará condicionado à aceitação do senhorio ou à rejeição do senhorio de Cristo. Mas eles conhecerão Jesus, eles verão Jesus. Jesus será, vamos dizer assim, presente em todos os lugares da terra. A terra se encherá do conhecimento, da presença do Deus eterno na pessoa do seu Filho unigênito. Amém? E nós aqui. Então, ou você aceita ou você rejeita. Não vai haver pregação, evangelização. Quer receber a Jesus como Salvador, como Senhor, como nós fazemos hoje, né? E alguns pregadores às vezes insistem tanto que parece, olha, coitadinho de Jesus, ele precisa que você o aceite ou você o receba. Não, irmãos, é nós que precisamos da salvação de Deus. Deus não precisa de nós. Não inverta as coisas, não podemos inverter as coisas. Ele é que tem uma tão grande salvação para nos dar gratuitamente. Amém? Então o milênio de Cristo vai ser assim, né? Cristo governando a partir de Jerusalém, os judeus como cabeça das nações, e cumprindo-se esta promessa que Deus fez no passado ao seu povo. Como é que será esse milênio? Uma das características do tempo milenial, ou do período do milênio, é a longevidade.
Tem muita gente que lê lá na Bíblia, principalmente no capítulo 5 de Gênesis, que fulano lá viveu 800, 900 anos, né? Adão, por exemplo, capítulo 5, versículo 5 de Gênesis, diz que Adão viveu 930 anos e morreu. E muitos, eu não acredito nisso, que alguém possa viver tanto. Era assim, irmãos. O Espírito Santo não inspirou Moisés a escrever mentiras. O Espírito Santo não mente. A longevidade vai voltar, esta longevidade, durante o governo milenial de Cristo. Vou mostrar alguns textos para o irmão. Abra lá em Isaías 65. Eu estou falando com o livro de Isaías. Hoje nós vamos usá-lo muito. Isaías 65. A partir do versículo 17, aqui fala de um novo céu e uma nova terra, diz versículo 17, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esse novo céu e nova terra não é um novo planeta, não é um novo universo, como alguns pensam, porque a palavra novo aqui significa kainos no grego. Quando traduzido do hebraico para o grego, ela é traduzida como kainos, que é a qualidade de novo, aquilo que apresenta características novas, que foi restaurado e renovado, e não a palavra neos, no sentido de criado novo. E você vai ver pela própria leitura do texto, que se refere à restauração da terra aqui durante o milênio. Então diz o versículo 18, mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém, Jerusalém atual, motivo de exultação, e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém, e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus. Aqui quero fazer uma observação. A morte continuará a existir durante o milênio. Alguém me perguntou essa semana passada, e a morte, pastor, no milênio? Eu disse, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a morte é o último inimigo a ser vencido. Ela vai reinar até o fim. É o último inimigo que será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então a morte vai reinar. As pessoas vão entrar vivas no milênio, vão morrer no milênio, vão gerar filhos no milênio. Pessoas vão nascer no milênio e vão morrer no milênio. É por isso que o livro da vida é apresentado no capítulo 20 de Apocalipse, lá no fim, no julgamento do grande trono branco. Por quê? Porque muitos vão herdar o reino de Deus, nascendo no milênio e morrendo no milênio, aceitando o senhorio de Jesus, eles vão herdar o reino de Deus. E muitos que entrarem vivos no milênio vão aceitar o senhorio de Jesus, e por isso terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, lá no juízo do grande trono branco. Por isso que o livro da vida está no juízo do grande trono branco, do capítulo 20, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então a morte vai continuar reinando. Diz aqui o versículo 20, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão de longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então veja a longevidade, irmãos. A primeira característica do milênio é que as pessoas vão viver longo período de ano. É como se Deus aumentasse 10 vezes a nossa atual longevidade. Hoje, uma criança morrendo aos 10 anos, nós dizemos que ele morreu criança, né? Aos 10 anos. Lá vai ser morrer aos 100 anos, é que vai morrer criança. 100 anos está no início da vida, 10 vezes mais. Hoje alguém com 100 anos é alguém que tem uma longevidade, não é? Uma longa vida. Lá vai chegar perto do 1000 anos, ou beirando os 1000 anos. Como Matusalém, filho de Enoque.
Matusalém viveu 969 anos, conforme o capítulo 5 de Gênesis. Foi o homem que mais viveu, 969, quase 1000 anos ele viveu. Por quê? Porque a terra era diferente, não havia enfermidades, micróbios, bactérias, poluição. Uma das primeiras coisas que Deus vai fazer é exatamente purificar o ar, porque Jesus vai morar aqui, a igreja vai morar aqui, os santos vão morar aqui, os anjos vão estar aqui, 1000 anos, o Senhor restaurará completamente a terra, a começar pelo seu clima, a começar extirpando todas essas enfermidades, essas coisas. Por isso as pessoas terão longevidade, viverão muitos anos. Morrer 100 anos é morrer criança, e o pecador somente aos 100 anos é que ele vai ser responsabilizado pelos seus atos. Que coisa maravilhosa. Matusalém, quando ele gerou o primeiro filho dele, Lameque, se eu não me engano, ele tinha 187 anos. Era como se ele tivesse 18 para 19 anos. Se você considerar que Deus vai aumentar 10 vezes mais esta longevidade durante o milênio. Então as pessoas viverão e vão desfrutar longamente das obras. Então diz, os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Você já viu esses jequitibá, esses baobás, essas árvores que de vez em quando a televisão mostra, aí tem 600, 700, 800 anos, e hoje se cuida delas com todo o carinho, etc. Os grandes, aquelas grandes árvores lá na Califórnia, dos Estados Unidos, está me faltando o nome ali, as sequoias sempre vivas, árvores com 800, 900, 1000 anos, enormes, que passa uma avenida, uma rua por debaixo do seu tronco. Algumas que estão caídas lá, tem a televisão, os filmes de vez em quando mostram essa região dos Estados Unidos, na Califórnia. Os dias do meu povo serão como os dias da árvore, vão viver longamente. Isto é milênio. Durante o milênio. Por quê? Porque o Senhor vai curar. A Bíblia fala, irmãos, que a Nova Jerusalém, a árvore da vida vai estar na Nova Jerusalém, e ela vai produzir os fruto, um fruto por mês, e a folha será para a cura das nações. Então Deus vai extirpar esses vírus, bactérias, essa desgraça toda, que é consequência do pecado, porque tudo isso veio como consequência do pecado. Então nós vamos ter uma longa vida, a longevidade vai ser uma das características. Uma outra característica é a restauração da terra. Veja bem no livro do Apocalipse, quando fala lá no capítulo 16, a última taça, eu já falei sobre isso, quando o anjo derrama a última taça, eu disse aos irmãos que a terra vai mudar do seu eixo, os polos vão mudar da sua posição, vão voltar ao que era original. Hoje há uma inclinação no globo terrestre de 23 graus e meio, a terra vai cambalear para lá e para cá, até voltar à sua posição. E ali diz, e se descreve ali, que as ilhas deixarão de existir. Por quê? Porque no milênio não haverá o mar já não mais existe. Eu creio que Deus vai fazer com que o mar, as águas dos grandes oceanos, migre para o interior da terra e resfrie a terra, e dá um novo contorno na terra. A topografia da terra vai ser mudada. A Bíblia mostra isso. Quer ver? No mesmo livro de Isaías, capítulo 41, volte um pouquinho aí no livro, capítulo 41, versículos 18 a 20, nós lemos assim, Deus falando a respeito desse período: abrirei rios nos altos desnudados e fonte no meio dos vales, tornarei o deserto num lago d'água e a terra seca em mananciais, plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, e porei no ermo juntamente a faia, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Deus vai restaurar a terra, irmãos, fazê-la voltar como era o jardim do Éden. A terra vai ser um lugar maravilhoso para se viver no milênio e na eternidade, principalmente na eternidade, quando entrar na eternidade. Muitos vão herdar o reino de Deus a nível de terra, os judeus serão deles. Os judeus vão governar as nações, começa no milênio e projeta-se para a eternidade. Davi será rei,
príncipe eternamente sobre o povo de Israel. É uma coisa tremenda o que está escrito no capítulo 37 do livro de Ezequiel, a respeito do reino de Davi, que começa com o seu filho, Jesus, o filho de Davi, implantando o milênio. E na eternidade, eu creio que Davi reinará eternamente sobre a terra. Ele será o responsável de Deus para governar na eternidade a terra. Muitos herdarão a terra. A Bíblia diz isso em vários lugares. Quer ver? O Salmo 37. Deixa o seu dedo aí no livro de Isaías, mas dá uma chegada lá no Salmo 37. O que diz o Salmo 37 a respeito de herdar a terra? O Salmo 37 diz que os mansos vão herdar a terra. Amém? Diz lá, por exemplo, versículo 11, mas os mansos herdarão a terra. Versículo 9 diz, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, atentarás para o seu lugar e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha agora o versículo 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Jesus vai restaurar a terra para ela ser habitada para sempre. Uma das promessas que, no sermão da montanha, no sermão do monte, Jesus disse assim, em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Saiu alguma mentira da boca de Jesus alguma vez? Não. Os mansos vão herdar a terra. Aleluias. A terra será restaurada, é o que diz a Bíblia. Veja o Salmo 101, irmãos, versículos 6 e 8 a respeito desses assuntos que nós estamos tratando aqui. Salmo 101. Os salmos têm revelações profundas a respeito também do milênio e das coisas que nos aguardam no futuro. Salmo 101, versículo 6 diz assim, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Agora o versículo 8, de manhã em manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Os ímpios que entrarem e forem sendo rebeldes a Deus no milênio, Deus de manhã em manhã, toda manhã Deus vai passar e vai desarraigando, vai tirando esses que são contrários ao seu governo. Por isso, o governo de vara de ferro. Você está me entendendo? Deus vai restaurar a terra. Uma das coisas que Deus vai restaurar na terra é a fertilidade da terra. Vamos ver Amós capítulo 9, livro do profeta Amós. Depois de Ezequiel, Daniel, você vai encontrar aí o livro do profeta Amós, depois de Joel. Capítulo 9, lá no finalzinho, Deus diz que vai restaurar a fertilidade da terra. Versículos 13 e 14 diz assim, eis que vem os dias, e aqui está se falando dos milênios, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Outeiros são montes, se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, e farão pomares e comerão o fruto. Então veja, vai chegar um período, irmãos, em que quem planta, quando estiver colhendo, o outro já vai estar começando a plantar a mesma coisa. Hoje não dá para fazer isso, não é verdade? Quando você planta o trigo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquela cultura casada. Você termina o trigo, quando você colhe o trigo, você planta o soja ou planta o milho. Não dá para plantar trigo. Se você plantar trigo em seguida, você perde. Mas vai chegar a época, Deus vai restaurar a fertilidade da terra, que aquele que colhe vai alcançar o que planta, ou planta vai alcançar o que colhe. É isso que Deus vai estar falando, é disso que Deus está falando. Ele vai fazer com que a chuva venha no momento certo, a fertilidade da terra seja restaurada. Por quê? Porque haverá abundância sobre a face da terra no reino de Deus, no reino de Cristo. Amém?
Então Deus vai restaurar. Uma outra coisa que Deus vai restaurar, os animais. Você notou no capítulo 60 de Isaías, 65 que eu li, ali o último versículo diz: o leão e o cordeiro juntos se apacentarão, o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Versículo 25 de Isaías 65. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Volte agora ao capítulo 11, que o pastor Laércio leu no início, eu pedi que ele lesse hoje na introdução. No capítulo 11 de Isaías, o versículo 6 nos diz aqui exatamente como é que vai ser o comportamento dos animais durante o milênio. Versículo 6: morará o lobo com o cordeiro. Será que é possível isso hoje? Se você botar um lobo e um cordeiro, o que o lobo faz com o cordeiro? Come o cordeiro, né? E o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Se isso acontecesse, o leopardo comeria tanto um como o outro, até o menino, né? Versículo 7: a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. A áspide é um tipo de serpente altamente venenosa. E a criança desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco, é outro tipo de serpente grandemente venenoso. E não se fará nenhum mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus mudará. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer uma aliança com os animais em favor do homem. Vamos ver isto. Veja em Oséias, volta lá no livro de Oséias, lá depois de Daniel, você vai encontrar o livro do profeta Oséias. No capítulo 2, Deus está falando também no capítulo 2 de Oséias, que é logo depois de Daniel. Ali no capítulo 1, a partir do versículo 10 e todo o capítulo 2, Deus está falando desse período de restauração do milênio da terra, né? Versículo 18, Deus diz assim: naquele dia, isto é, no milênio, farei por eles aliança com as feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança, e desposar-te-ei, está falando com Israel, e desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em amorável benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, isto é, falarei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo e o vinho, e o azeite, e esses responderão a Jezreel. E semeá-los-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama e Lo-ami, e direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Isso aqui é milênio. Deus vai fazer uma aliança com os animais e vai tirar a ferocidade dos animais, para que os homens e os animais vivam como era o projeto de Deus no início, no jardim do Éden. Quer ver isto, irmãos? Vamos lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis. Você vai ver como Deus criou as coisas, e depois o pecado, Satanás veio e alterou tudo através do pecado. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 29, Deus dá aqui a dieta do homem, né? Deus diz no versículo 27 que ele criou Deus o homem, a sua imagem, conforme a semelhança, né? Homem e mulher, etc. Deu a eles, abençoou, mandou que eles frutificassem, multiplicassem, enchessem a terra, sujeitai. E no versículo 29 Deus disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores que há fruto que dê semente, servosão para mantimento. Então, para o homem Deus deu as ervas e os frutos, e para os animais, o versículo 30, Deus disse: e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todo o ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o sexto dia. Então Deus mandou que os animais comessem ervas. O leão não comia o boi, não comia o outro animal, ele comia a erva. E vai voltar a pastar, vai comer
erva novamente. Por quê? Porque o milênio é o processo de reversão, de restauração, a volta aos antigos propósitos e planos de Deus. Satanás não é capaz de frustrar nada que Deus faz. Quando Satanás enfia o dedo e estraga, Deus provê uma solução para aquilo. E o milênio é esse período de restauração. É por isso que Deus vai fazer uma aliança com os animais, para que os animais voltem a comer as ervas do campo. Irmãos, eu creio, isso aqui já é uma ilação minha, uma conclusão minha, que nós não vamos poder matar os animais para comê-los como nós fazemos hoje, os bifes, as galinhadas e essas outras coisas. Eu creio que não vamos ter isso. Por isso, se você gosta de um bife, aproveite. Porque no milênio, Deus vai fazer uma aliança com os animais para que eles não nos ataquem. Claro que Deus não vai permitir que a aliança tem que ter uma reciprocidade, que nós vamos e matemos animais para comê-los. Nós, os santos, irmãos, nós não vamos comer esses alimentos. Eu estou falando aqui o nós, aqueles que entraram vivos no milênio, na carne, né? Sujeitos ainda à morte e tudo. Nós não, nós vamos comer o alimento celestial. Aliás, nós temos uma comida que é o maná celestial de Apocalipse capítulo 2. Vou lhe dar do maná escondido. Eu espero que você goste de maná. Maná celestial. Porque está lá no capítulo 2 de Apocalipse, uma das promessas é de nos dar do maná escondido. Acho que é o versículo 17 de Apocalipse 2. Irmãos, nós, naturalmente, nós vamos ter um corpo semelhante a Jesus. Poderemos comer como Jesus, quando ressuscitou, comeu. Mas não vamos precisar de comer para viver. Porque nós já temos a vida eterna, um viver, uma qualidade de vida que é a mesma vida. Mas poderemos comer, eventualmente, a comida celestial, naturalmente. Mas as pessoas no mundo vão comer, vão precisar comer, porque vão entrar vivos e vão morrer no milênio, vão continuar. Só que Deus vai fazendo essas coisas, eu creio, progressivamente, mas Deus vai fazer uma aliança com as feras, com os animais, com os répteis, com as aves, para que a harmonia volte como era ao princípio. Adão não comia carne, só depois do pecado, só depois do dilúvio, que Deus mudou a dieta do homem e mandou que o homem comesse carne. Só depois do dilúvio, antes não. Por isso as pessoas tinham aquela longa vida antes do dilúvio. O clima era outro, a dieta era outra, as circunstâncias eram outras, não havia essas enfermidades, essas coisas, que hoje parece que quanto mais a ciência avança, mais enfermidades aparecem. Cada dia aparece uma coisa nova. E as antigas estão cada vez mais resistentes aos tratamentos que os homens têm colocado hoje como opções da ciência para nós. Eu vou ter que parar aqui, irmãos, mas Deus vai fazer esta aliança gloriosa com os animais, vai tirar toda a ferocidade dos animais. A criança vai poder levar o leão, o boi, o urso, tudo junto para pastar. Vai ser uma maravilha, vai ser uma coisa tremenda, porque a topografia, a geografia da terra mudada, o clima mudado, as coisas, tem muita gente que vai ficar maravilhado por herdar o reino de Deus a nível de terra, mas nós vamos herdar um pouco mais acima, a nível de corpo de Cristo. Vamos fazer aqui um teste, vamos fazer aqui um treinamento, né? Como aprender a governar durante esses 1000 anos, para depois governarmos o reino de Deus, o universo que Deus criou e estabeleceu. Aleluias! Oh, glórias! Mas o milênio será um período glorioso. Eu ainda vou continuar falando a respeito de algumas coisas sobre como será o milênio. Vou falar ainda da abolição da guerra e da atividade religiosa e dos grandes avanços científicos. Essa ciência que nós temos hoje, essa tecnologia de ponta aí, isso é como... é tecnologia da idade da pedra, perto daquilo que Deus vai trazer, que Jesus vai trazer com Ele. A verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento, não aquilo que tem um duplo sentido para o bem e para o mal, mas é só para o bem. E será para todos, e não para aqueles que têm dinheiro e condições de ter esses benefícios dos avanços tecnológicos. Se você não tiver dinheiro, você não vai ter aquela tecnologia da medicina à sua disposição, os computadores e tudo mais, mas a verdadeira tecnologia de ponta virá com a implantação do milênio.
Música